muito obrigado por assistir a mais esse vídeo do canal. Muitos assinantes do canal têm me pedido insistentemente um vídeo sobre o que é doutorado. E é sobre isso que eu falarei aqui. Esse vídeo completa, portanto, a série que eu inaugurei na playlist Sua Carreira, onde eu falei de toda a pós-graduação. O doutorado é o último curso, é o nível mais alto da pós-graduação, tanto no Brasil quanto no exterior. Mas vamos entender um pouquinho sobre o que é o doutorado, afinal de contas. Bem, quero retomar com você a trajetória que nós temos desde a graduação até o doutorado. Tudo começa, então, na nossa graduação. É o primeiro estágio do ensino superior. A partir da graduação, nós podemos ir para a especialização ou para o MBA. Se você assistiu ao meu vídeo O que são especialização e MBA, você já sabe que esses dois cursos são equivalentes no Brasil. O MBA é considerado um curso de especialização, só que é uma especialização com um nome um pouquinho diferente. E a especialização, obviamente, é tratada como tal. Pois bem, então da graduação você pode ir para a especialização. E terminando a especialização, você pode ir para o mestrado. Só que a passagem pela especialização ou pelo MBA não é o único caminho possível para se atingir o mestrado. Você pode ir da graduação diretamente para ele, sem problema algum. Você já sabe disso porque você já assistiu os outros vídeos dessa série Minha Carreira, dessa série Sua Carreira, e você já sabe que você chega ao mestrado tanto passando antes pela especialização e pelo MBA ou indo direto da graduação para o mestrado, sem nenhum problema. São os dois caminhos possíveis para se chegar ao mestrado. Muito bem, do mestrado você pode chegar ao doutorado, que é o último estágio da pós-graduação. E você já sabe também, pelos outros vídeos da playlist, que nós temos dois tipos de pós-graduação envolvidos. O primeiro tipo, que é a pós-graduação lato sensu, é representada pela especialização e pelo MBA. O outro tipo é a pós-graduação stricto sensu, representada pelo mestrado e pelo doutorado. O doutorado é não apenas o estágio mais alto da pós-graduação stricto sensu, como também da pós-graduação em geral, tanto lato quanto stricto. Portanto, é o grau mais alto, quem termina recebe o grau mais alto que se pode obter dentro da estrutura do ensino superior. E isso é válido tanto aqui no Brasil como também no exterior. Pois bem, antigamente, nós pararíamos aí, doutorado é doutorado. Só que em março de 2017, o Ministério da Educação editou uma portaria subdividindo o doutorado em dois cursos. O primeiro é o chamado doutorado acadêmico, que é o doutorado tradicional que nós já conhecemos e é o doutorado que eu abordarei neste vídeo. O segundo tipo, que foi criado nessa portaria do Ministério da Educação, editada em março de 2017, é o chamado doutorado profissional. Pela portaria do Ministério da Educação, a partir de outubro de 2017, cabe à Fundação CAPES editar as normas que regulamentam o doutorado profissional. Eu estou gravando esse vídeo no início de outubro de 2017. Tão logo essas normas estejam definidas pela CAPES e publicadas no Diário Oficial da União, eu farei um vídeo específico sobre o doutorado profissional. Por enquanto, como ainda não temos essa regulamentação, eu abordarei apenas aqui o doutorado, que agora é o doutorado acadêmico. Bem, espero que essa trajetória básica tenha ficado clara para você. Há apenas um detalhe que não é muito comum na pós-graduação, mas pode acontecer, é você ir direto da graduação para o doutorado. Teoricamente isso é possível, mas na prática os programas de pós-graduação raramente usam esse expediente. Normalmente,
Normalmente não. Em algumas situações especiais, admite-se que o aluno de mestrado pule diretamente para o doutorado sem terminar o mestrado. Mas são casos muito especiais e que cada programa de pós-graduação define de acordo com seu regulamento interno. Portanto, ir da graduação para o doutorado diretamente é possível, se o regulamento do programa assim o permitir, mas, sinceramente, em mais de 20 anos atuando na pós-graduação, tanto lato quanto stricto sensu, eu confesso que eu nunca vi alguém sair direto da graduação para o doutorado. Mas, teoricamente, é possível também. Não, só não é um caminho usual. Muito bem. Segundo ponto, então, para que eu gostaria de abordar com você sobre o doutorado, é a própria definição de doutorado. E é uma definição dada lá pela Fundação CAPES, que é o órgão do Ministério da Educação responsável por fiscalizar os programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil. E a Fundação CAPES, sintetizando vários documentos dela, ela define o doutorado da seguinte maneira. É um curso de pós-graduação stricto sensu que visa formar professores, técnicos e trabalhadores intelectuais de alto nível, bem como pesquisadores competentes para promover o avanço da ciência no Brasil. Veja que por essa definição, cai por terra aquela imagem que muita gente tem de que o doutorado é só para quem quer ser professor ou pesquisador. Conforme a definição da própria CAPES estabelece, o doutorado é para formar professores, sim, pesquisadores, sim, mas também técnicos e trabalhadores intelectuais de alto nível. Então, o doutorado não é só para aquela pessoa que quer seguir uma carreira acadêmica ou que quer seguir uma carreira de pesquisador. É também para aquela pessoa técnica que quer se qualificar melhor. É para aquela pessoa que tem alguma função numa empresa e que quer fazer o doutorado para exercer essa função de uma maneira mais eficiente e mais eficaz. Portanto, o doutorado não é um curso exclusivo para professores e para pesquisadores. Esse é um mito que não resiste à comparação com a definição dada pela própria CAPES. Muito bem, então agora vejamos quais são as etapas do doutorado. O que eu vou mostrar aqui são as etapas básicas. Né? Normalmente, todos os cursos de doutorado no Brasil estão divididos nessas etapas. A primeira delas são os créditos obtidos em disciplinas. Normalmente, nos cursos de doutorado são exigidos 38 créditos, que você curse 38 créditos. Terminada essa etapa, você então vai passar para a fase chamada de elaboração de tese. Isso daí ocorre, você entra nessa fase depois de defender o seu projeto de doutorado. Quando você entra nessa fase de elaboração de tese, normalmente os cursos te dão 12 créditos, que são os créditos correspondentes a todo o trabalho que você terá no desenvolvimento da sua tese. Bom, concluída essa elaboração de tese, então você pode marcar a defesa dessa tese, quando ela é apresentada para uma banca de professores examinadores. Via de regra, essa banca contém 5 membros. Um deles é o seu orientador. 2 professores dessa banca são professores da universidade a qual o seu curso está vinculado, são internos, e 2 professores são externos a essa universidade, a essa instituição de ensino. Não há obrigação de que eles sejam de outro estado ou até mesmo de outra cidade. Eles podem ser até mesmo da mesma cidade, desde que não estejam vinculados à mesma instituição que você. Então, normalmente, essa é a composição da banca. Não é uma composição rígida. Tirando os 2 membros externos, que normalmente são obrigatórios, os demais membros podem ser todos externos, por exemplo. O orientador pode, ao invés de chamar 2 professores da própria universidade, preferir chamar mais 2 professores de fora. E aí você teria uma banca com o orientador e 4 professores externos. Não há problema nenhum nisso. Mas pelo menos 2 de fora é obrigatório. Bem,
Feita a defesa de tese, se a tese for aprovada por essa banca, então você recebe o título de doutor. Essas etapas todas, quando você entra para o doutorado e se matricula nas disciplinas, até o momento em que você recebe o título de doutor, você leva em média 4 anos, são 48 meses. Os programas de pós-graduação, em seus regulamentos, normalmente admitem que a pessoa termine em menos tempo, mas não é um tempo muito inferior a 2 anos, não. Há uma questão aí de qualidade e tudo mais, por isso elas põem essa restrição. Mas é muito difícil ter uma pessoa terminando o doutorado em apenas 2 anos. O normal é levar 4 anos nesse processo, desde o início das disciplinas até efetivamente a aprovação da sua tese perante uma banca examinadora de professores. Muito bem, vista essa estrutura, vejamos como é feita a avaliação da qualidade dos doutorados. Primeiro aspecto aí, a avaliação é quadrienal e é feita sobre cada programa de pós-graduação. E aí vem uma característica interessante. Para a CAPES, o mestrado e o doutorado são avaliados conjuntamente. Isso significa que as notas são dadas para o programa como um todo e não para cada um dos cursos que esse programa oferece. Portanto, aí vai ter uma distinção em relação aos programas que têm apenas o mestrado. Nesses casos, até porque não existe o doutorado, a nota dada pela CAPES é a nota do mestrado. Mas aqueles programas que têm doutorado, a nota dada pela CAPES é a nota para o programa, considerando tanto o mestrado quanto o doutorado oferecidos por esse programa. Então é uma nota global, uma nota conjunta. E isso daí é uma característica importante. Então, no caso de doutorado, você não vai conseguir avaliar se o doutorado tomado isoladamente é muito bom ou muito ruim. É o programa que oferece o mestrado e o doutorado que foi avaliado. E outra característica, que ao contrário lá do mestrado, a nota de partida da avaliação dos programas que têm doutorado é 4. No caso dos programas que têm mestrado apenas, a nota de partida é 3. Mas aqui no caso de programas com doutorado é 4, por uma razão muito simples e óbvia. Somente programas com nota mínima 4 podem ter doutorado. Bem, e como interpretar essas notas? Muito bem, se o programa tem nota 4, isso significa que o seu doutorado e seu mestrado têm qualidade, uma qualidade boa. Se a nota for 5, o programa for 5, o doutorado e o mestrado têm muita qualidade. São pouquíssimos programas no Brasil, em cada área, que conseguem nota 5. Se a nota for 6, significa que o doutorado e o mestrado oferecidos por aquele programa têm qualidade diferenciada. Eles são nível 5, mas eles têm um algo a mais que os diferencia desse nível 5. Então eles são um pouco acima, um pouco melhores do que esses programas de nível 5 por alguma razão. E finalmente, a nota 7, que é a nota máxima, significa que aquele programa tem um doutorado e um mestrado de qualidade internacional. Então, na hora de escolher um doutorado, escolha um que seja no mínimo 4, até porque você não vai ter opção. Mas o ideal é que seja um programa já nota 5, porque isso atesta que aquele doutorado e o mestrado oferecidos por aquele programa já são consolidados e têm muita qualidade. Se você quiser saber mais detalhes sobre essa avaliação, você, por favor, acesse esse link que está aparecendo aí na sua tela e lá você irá diretamente para o sistema de avaliação quadrienal da CAPES. Eu também vou colocar esse link na descrição desse vídeo lá no canal. Você pode copiar e colar no seu browser e você irá diretamente para esse link. O importante é, antes de escolher um mestrado ou doutorado, melhor dizendo, antes de escolher um doutorado, verifique qual é a nota que aquele programa que oferece aquele doutorado obteve na CAPES, na última avaliação quadrienal, para que assim você não corra o risco de fazer um doutorado com uma qualidade duvidosa. Muito bem, era isso que eu tinha para dizer. Se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de registrar isso lá no YouTube, dando o seu gostei.
Estimule mais inscrições no canal, estimule mais visualizações no canal, divulgue-o para os seus amigos, seus conhecidos, porque quanto mais gostei, quanto mais inscritos no canal e quanto mais visualizações, mais vídeos como esse você terá. Na próxima tela, você terá o link para fazer a sua inscrição, assim como link para vídeos que já foram postados aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.